Vamos chegando, vamos entrando. Esperar enquanto o Instagram vai avisando o pessoal. Olá, Paloma, primeira pessoa que entra. Afonso, Maia Rocha. Boa noite, Afonso, tudo bem? Vou esperar um pouquinho, só para o pessoal, dar tempo do pessoal ir entrando. Vamos entrando, vamos se sentando, vamos se aprumando, né? Espero que vocês tenham passado aí um período de férias bem, que vocês possam ter descansado. Oi lá, tudo bem? Constelação. Oi, Paula, tudo bom, Paula? Joanita. Vou esperar só um pouquinho, só para o Instagram divulgar um pouco mais. E aí eu já começo. Eu devia ter separado alguma coisa para ler para vocês, né? Sempre gosto de ler alguma coisa aqui diferente para provocar a gente, para fazer com que a criatividade tenha mais espaço. Eu tenho buscado muito isso, sabe? Tenho vivido um momento diferente, assim, então eu tenho buscado bastante deixar a minha criatividade solta, né? Tenho dado esse espaço para ela e tem sido bacana. Eu tenho reconhecido muitas coisas assim. Olha que legal, ó. Esse aqui é do Tagore. Boa noite, Fábio, tudo bem? O Tagore está falando o seguinte: ao amanhecer, eles entraram em minha casa e disseram: ocuparemos apenas o quarto menor. Depois acrescentaram: nós te ajudaremos no culto a teu Deus e aceitaremos humildemente a parte de sua graça que nos cabe. Então foram para um canto e se sentaram quietos e submissos. Contudo, na escuridão da noite, sinto que eles, fortes e turbulentos, foram à entrada de meu santuário sagrado e, com sacrilégia cobiça, roubaram as oferendas do altar de Deus. Eu gosto dessas falas do Tagore, assim, esses poemas místicos, assim, porque eles sempre trazem um sentido pra gente, né? Mas eu não vou entrar no sentido não, já tem bastante pessoas, umas 12 pessoas aqui, eu acho que a gente pode começar a falar. Esse é um assunto que eu acho que às vezes eu fico com um sentimento de que eu tô falando de algo repetido, de que eu tô sendo repetitivo. E de fato, em alguns momentos eu sou repetitivo, sim, com os assuntos que eu vou trazendo. Mas é porque não tem jeito. Toda vez que eu acho que eu preciso ir abordar outro assunto, acontece alguma coisa aqui que provoca em direção ao assunto que eu quero trazer hoje. Mas eu quero trazer de uma forma diferente. Evidentemente que a gente vai falar de sombras, de projeções, entender um pouquinho mais esse assunto. Eu sinto que tem pessoas ainda que têm uma dificuldade em entender essa questão da sombra, tem uma dificuldade de entender quando é que a projeção acontece. Então acho que cabe sempre a gente explorar um pouco mais esses assuntos. Antes de começar, eu quero trazer uma frase do Jung que eu acho que vai nortear tudo que eu quero conversar com vocês. Ele está falando o seguinte, ó: porque não existe amargura pior do que a de um homem que é o pior inimigo de si mesmo. E aí vocês vão entender por que eu estou trazendo isso aqui. Essas pessoas terrivelmente amargas são sempre as que trabalham contra si mesmas. Quando trabalho contra mim mesmo, eu projeto a incerteza e o terror que eu sinto.
Boa noite da minha sombra para todo mundo. Boa noite para sua sombra, né? Deixa eu. Então, ele tá falando dessa pessoa amargurada, né? Essa pessoa que trabalha contra si mesma e ela acaba projetando as suas amarguras no outro. E isso é algo que, de fato, vai e pode acontecer aqui dentro do consultório. Mas não é só dentro do consultório, como eu estava falando ontem, né? Vai acontecer em todos os lugares. Eu, nesse período de férias aí, eu estava aproveitando para ir fazer uns exames, fazer algumas coisas que eu estava precisando, um check-up e tal, cuidar um pouco da saúde, né? Importante. E aí, eu estava fazendo umas avaliações. Oi, dona Helena, tudo bem? Eu estava fazendo umas avaliações porque eu brinco aqui com vocês que às vezes a minha dislexia tá a todo vapor, né? Mas eu fui atrás de comprovar isso e consegui comprovar. Mas no meio dessa comprovação eu tive que consultar alguns médicos. E eu tinha um encaminhamento para ir num neurologista, porque eu precisava fazer um check-up normal ali e eu precisava de uma avaliação dele. Acontece que, olha que interessante, eu cheguei nesse médico e entreguei a solicitação do que eu precisava, da análise clínica que eu precisava. Esse médico perguntou assim, por que eu estava lá? E aí eu fui explicar, eu estou fazendo uma avaliação de dislexia e eu preciso fazer essa análise clínica. Aí ele falou assim, não, então você tem que procurar uma neuropsicóloga. E aí faltou dar risada na cara dele. Mas eu falei assim, então, se o senhor ler o encaminhamento que eu estou aqui entregando para você, foi a neuropsicóloga que me encaminhou para cá. Né? Então, olha que coisa mais maluca. Naquele momento, ele não tinha enxergado eu. Ele não tinha me visto. Ele estava lá, seguindo apenas um protocolo, né? Sem saber direito por que eu estava, sem escutar o porquê ou prestar atenção naquilo que eu tinha entregue. Ele não prestou atenção naquilo que foi entregue para ele. E isso acontece muito, né? Ele está lá tão envolvido na persona dele, oi Mar, ele está lá tão envolvido na persona dele, de médico, que ele esqueceu que existia uma outra pessoa na frente dele. Simplesmente esqueceu. Mas isso não acontece só dentro lá do consultório médico. Acontece muitas vezes aqui dentro do consultório. E como eu estava falando para vocês ontem, né? O grande problema é quando a gente se coloca aqui nessa figura de quem vai curar o outro. Quando eu me coloco nessa figura com esse poder todo de curar o outro, eu vou estar sempre correndo o risco de me colocar numa posição muito elevada. E quando eu me coloco numa posição muito elevada, eu vou estar dando abertura para que outras coisas que eu não reconheço em mim tenham espaço. O que eu quero dizer com dar essa abertura para outras coisas? A gente tem alguns relatos de pessoas que se colocam nessa figura de curador, dessas figuras receptoras da grande luz, receptoras de uma sabedoria, né? E se colocam ali para trabalhar com pessoas. A gente tem vários relatos, por exemplo, um dos mais recentes, talvez, pelo menos aqui no Brasil, é do João de Deus.
ninguém até determinado momento questionava aquela figura, né? Acontece que ele mesmo acabou se identificando com essa figura suprema, esse cara acima de qualquer questionamento, né? Esse cara que podia, esse homem quase Deus, que podia curar outras pessoas, ele acaba se perdendo na própria luz. Foi por isso que eu estava trazendo a questão da luz aqui. Quando a nossa sombra acaba se apresentando em forma de luz. Porque aí eu estou tão envolvido nesse arquétipo, né? Nesse arquétipo do curador, nesse arquétipo desse detentor da luz, né? Que eu acabo esquecendo da minha condição humana. E esse é um risco que a gente vai correndo, que a gente se coloca quando eu me declaro esse grande curador. Essa pessoa que vai ajudar as pessoas a se curarem. Porque eu passo a esquecer da minha condição humana. E eu me identifico com coisas que são arquetípicas. Porque a gente precisa lembrar que a sombra, apesar de ela representar aquilo que é desconhecido na gente, ela é também, ao mesmo tempo, um arquétipo. Assim como também o curador, esse ser divino, é um arquétipo também. E se eu me identifico nas extremidades, onde esses arquétipos se encontram, eu vou falhar. Eu vou falhar. Deixa eu trazer um exemplo para vocês, que acho que vai mostrar a minha indignação e o porquê que eu quis começar a retomar as nossas lives com esse assunto. Olha que coisa. A gente sabe que quando a gente está trabalhando dentro da psicoterapia, quando a gente se coloca como um psicoterapeuta, a gente não pode se identificar com essa figura desse curador, né? Porque senão eu esqueço da minha condição humana. Eu não posso presumir que eu sou um cara, que eu sou a única pessoa ali dentro daquelas quatro paredes que sabe o que é melhor para o outro, assim como eu deixei a frase para vocês, aquela arte que eu fiz, coloquei no nosso feed e coloquei aqui no nosso stories também. A gente não pode presumir que a gente sabe tudo, que a gente sabe o que é melhor para o outro. Mas eu entrei em contato com uma história que é a seguinte, e às vezes eu fico pensando aqui, né, se eu posso falar, mas eu acho que eu tenho que falar sim, porque se esse vídeo alcançar essa pessoa, tomara que ela tome consciência. Aqui a história é um absurdo, mas ela é o seguinte: um terapeuta chega para o seu cliente e fala assim: você não pode se casar. Como terapeuta, você não pode se casar. Nossa, como que eu não posso me casar? Porque se você se casar, você vai perder a sua mão aqui dentro do consultório. Você não vai poder ser uma terapeuta. Segundo, você não pode cobrar muito caro, porque o nosso trabalho é um trabalho importante e você tem que fazer um serviço social. Terceiro, como se já não bastasse, né? Terceiro, você tem que trabalhar sábado e domingo. Você não pode, né? Você tem que trabalhar todos os dias. E a pessoa tá lá se questionando: poxa, mas eu não quero trabalhar de final de semana.
Poxa, mas e o tanto que eu invisto no meu trabalho? Né? Quanto que eu coloco aqui de empenho no meu trabalho? Eu nem vou abrir aqui o quanto ela falava que a outra pessoa tinha que cobrar para atender. Porque eu acho que senão a gente é um absurdo. Né? Então isso mexeu comigo. Eu mudei algumas coisas aqui para não, né, para não ficar muito escancarada. Mas a história vai mais ou menos por aí. Então, isso vai mostrando para gente qual é o risco de eu, quando me coloco num serviço de saúde, não tenho conhecimento a respeito de mim mesmo. Porque senão eu acabo me tornando essa pessoa amargurada que acaba projetando as suas questões no outro. E, gente, quando a gente está falando dessas questões do inconsciente, não dá para a gente se colocar em risco. Não dá para a gente achar que porque eu tenho um conhecimento, porque eu sou um médico, ou porque eu sou um bom dentista, que eu não corro esse tipo de risco. Em qualquer lugar a gente vai correr esse tipo de risco a partir do momento que eu me encontro inconsciente das minhas questões. Aquele, aquele chefe que abusa do seu funcionário ou abusa da sua funcionária, né? A gente teve até um caso mais recente aí do diretor lá da, da Caixa Econômica, né? Que teve várias denúncias ali de assédio sexual e assédio moral também, né? Porque o cara tá lá se colocando acima de tudo. Mas quando ele tá cometendo esses delitos, vamos colocar assim, quando ele está cometendo esse preconceito, esse machismo, ele está denunciando algo que ele desconhece nele mesmo. Olha que interessante. Por conta da morte do Jô, eu estava escutando uma entrevista que ele estava fazendo com uma pessoa. E essa pessoa, a professora da USP, uma professora da USP, ela estava falando assim, olha, a gente fez uma pesquisa, faz tempo isso, a gente fez uma pesquisa na USP e a gente estava perguntando quem se declarava racista. E a pessoa falava assim, não, imagina, eu não sou racista. Se declarava como não racista. 90% das pessoas falavam que não eram racistas. Aí a outra pergunta era a seguinte: você conhece alguém que é racista? E aí essa mesma pessoa que falava que não era racista falava: sim, eu conheço. 95% das pessoas que responderam que não eram racistas havia respondido que conhecia alguém que era racista. E aí, perguntado da proximidade dessas pessoas, essas pessoas respondiam: era meu pai, a minha mãe, meus tios, meus amigos. Ou seja, a brincadeira que estavam fazendo lá na entrevista, né? Essa pessoa, essa ilha de pessoa que se considera não racista, está cercada só por racistas. Né? Então, é interessante porque assim, a gente começa a perceber o quanto é difícil a gente reconhecer as nossas dificuldades. O quanto é difícil a gente reconhecer as nossas limitações. E o não reconhecimento dessas nossas limitações, essa mania que a gente tem de varrer a sujeira para debaixo do tapete, vai fazendo com que aquilo se torne uma sombra. Mas não, mas eu me coloco como um ser de luz,
eu me coloco aqui como alguém conhecedor de todos os caminhos da transformação, do autoconhecimento. Eu sou uma pessoa transformada. Para vocês, acho que vocês devem estar sentindo como é que eu fiquei incomodado quando eu escutei essa história. Eu me mantive, quer dizer, eu não consegui me manter muito quietinho na minha, não. Eu acabei ali expressando o quanto eu estava incomodado. Porque é ruim, né, a gente acabar fazendo uma crítica para o outro, né, para um outro profissional. A gente não conhece quem é o outro profissional, a gente não sabe qual é a história desse outro profissional, mas a gente sabe que tem um problema ali, né? E esse problema é um problema que pode atrapalhar a vida das pessoas que estão procurando. Esse era um dos maiores medos que eu tinha quando eu estava começando o meu trabalho. Eu tinha um medo terrível de falar uma merda para alguém, de falar alguma coisa que não tinha cabimento para alguém e, em vez de oferecer uma possibilidade para essa pessoa, acabar colocando ela numa rota de descida maior da que ela já se encontrava. Isso era um medo que me acompanhava tremendamente, todos os dias que eu estava dentro do consultório. Aliás, é algo que me acompanha todos os dias. Mas eu sei que eu tô lá toda semana na minha terapia, eu sei que todo mês eu tô lá na minha supervisão, eu percebo, eu escuto os casos da supervisão, escuto relatos de outros profissionais, e o tempo todo eu tô me questionando a respeito do que eu tô fazendo. A gente precisa ter essa consciência ativa, né? A gente precisa ter essa atitude ativa, né? Porque senão as coisas não mudam, senão eu não abro espaço para conseguir tomar conhecimento da minha própria sombra, senão eu não abro espaço para tomar reconhecimento do meu próprio machismo, né? Senão as coisas não se transformam. Enquanto eu não estiver fazendo esse autoquestionamento a respeito do caminho que eu estou tomando, das falas que eu estou tendo. E aí, Caio, boa noite, tudo bem? Eu preciso fazer essa autocrítica. A confiança e a dúvida caminhando juntas. Porque se eu abro mão da minha dúvida, eu estou afirmando para mim mesmo que eu sou o único que sei tudo, que eu sou um cara acima da média, né? Afinal de contas, eu não tenho dúvida. E, gente, não tem essa, né? Não tem como a gente entrar no consultório com essa atitude. O próprio Jung deixou isso muito claro para o Freud quando eles estão lá fazendo aquela troca, cada um analisando os seus sonhos, né? Um contando para o outro, e aí quando o Jung vai pedir mais detalhes a respeito de uma figura, de um símbolo que aparece no sonho do Freud, ele vira e fala assim, não posso falar disso porque isso vai colocar em xeque a minha autoridade, né? E aí o Jung pensa na hora, já perdeu? Já colocou em xeque, né? Porque se eu estou ali preocupado com a minha figura, com a minha persona, já pensou? Você preocupado com a sua persona de terapeuta, né? Um cara que não pode errar, um cara que não tem sombra, um cara que tem um sucesso tremendo na sua vida, um cara que abre mão, né, dos seus desejos mais mundanos. Isso
isso é alimento para a sombra. Isso é alimento para a sombra. Quando a gente faz esse tipo de coisa. Quando eu me coloco nessa posição. Então, vocês entendem bem por que eu trouxe esse assunto através desse título? Falando que a sombra, muitas vezes, em alguns momentos, ela vai estar ali disfarçada de luz, porque é exatamente isso que acontece. A sombra se disfarça. Ah, perfeito isso aqui, Cássio. O homem sem sombra. As pessoas. Opa, voltamos? Será que voltou? Tinha caído, pausado aí. Vamos ver se volta. Vou esperar só um pouquinho para vocês falarem para mim se voltou ou não, tá bom? Porque para mim tinha travado aqui. Travou, isso, travou. Travou de novo. Vamos ver, eu mudei a internet aqui agora, vamos ver se fica ok. Caiu e voltou. Voltou para vocês então? Tá bom, vou esperar só um pouquinho, só para estabilizar e aí eu retomo. Perfeito, então tá bom. Então eu julgo que voltou, né? Agora que é um problema, onde que eu tava mesmo? Eu tava falando dessa luz, dessa sombra vestida de luz, né? Tá certo. Então, beleza, gente. Agora a gente retoma a partir daqui. Eu tava falando justamente disso, porque é o que eu tenho visto acontecendo com muita gente, o homem sem sombra. Isso. Eu tenho visto muita gente se colocando aí em serviços de saúde, vou chamar dessa forma, mas vocês podem colocar, ampliar isso para muitos outros lugares, né, para muitas outras profissões. Né? Por exemplo, às vezes a gente está falando que é só de saúde, mas acho que no mundo corporativo também vai acontecer, como eu estava colocando aqui a respeito do diretor lá da Caixa Econômica. Não tem como a gente achar que a gente não tem essa sombra. A gente precisa lembrar da fala de Jesus no deserto, quando ele estava passando os seus dias no deserto. Ele não fala, ele não dá nenhum tipo de ordem para o diabo ou para Satanás sair ou ir embora, né, desaparecer. Ele não fala esse tipo de coisa. Ele fala uma coisa que ficou meio famosa, uma frase que ficou meio famosa, mas ele fala o seguinte: sai de ré, Satanás. Sai de ré. E aí a gente precisa entender o que é isso, qual que é o sentido daquela fala para aquele momento e da forma como ela foi traduzida. O que ele está falando, na verdade, é falar assim: vai para trás. Ele não fala para desaparecer ou para ir embora. Ele fala: vai para trás. Porque é isso que a gente precisa ter uma percepção. Ontem alguém estava me perguntando a respeito da sombra e eu estava explicando. Imagine que você está num quarto escuro e aí você está com uma lanterna e você ilumina um lugar, né? Tudo que está fora daquela luz é sombra. Então a gente está envolvido por essa sombra. Algumas coisas, quando eu vou iluminando, eu conheço. E uma vez que eu conheci, eu não vou achar que eu deixar de desconhecer, certo? Então assim, eu tô lá num quarto escuro, aí eu aponto essa lanterna para um lugar e eu vou ver uma cadeira. Aí eu vou apontar para um outro lugar, eu vou ver um abajur, eu vou ver uma mesa de centro, uma mesa de canto, onde esse abajur está
está apoiado, né? Então eu vou apontando para um outro lugar, eu vejo uma porta. Então, veja só, eu estou iluminando a porta, por exemplo, mas eu já vi que tem uma mesa baixa, eu já tomei conhecimento, eu já tomei consciência. Pode estar ali na sombra porque não está iluminado, mas eu já tenho consciência. Agora, quantas outras coisas nesse lugar que eu me encontro existe e que eu não tenho conhecimento? É nesse lugar de humildade que a gente precisa se colocar sempre que eu estiver num trato com o outro, né? Porque eu não posso pressupor que né, eu sou superior àquela outra pessoa, a pessoa que se encontra. Oi, Rafa, tudo bem? Aquela pessoa que se encontra na minha frente. Deixa eu ver que tempo que a gente está aqui. Mas eu queria escutar um pouco de vocês, o que que, o que que vocês entendem, o que que vocês pegaram até agora. Eu queria trocar um pouco mais com vocês hoje, para a gente ir explanando um pouco mais o assunto, para a gente ir explorando um pouco mais essa questão, porque eu acho importante, eu acho legal essa troca, porque é algo que eu tenho visto constantemente aqui dentro do consultório, vejo acontecendo em outros lugares também, assim como eu presenciei aquele médico que eu estava contando que nem teve a percepção do que eu estava querendo, do que eu estava precisando. Assim como também um oftalmo que eu estava consultando, eu mostrei uma avaliação que eu precisava fazer e ele falou assim: não, eu não faço esse tipo de avaliação. Você tem que procurar um oftalmo que seja específico para isso. E aí tá bom, eu fui procurar esse oftalmo específico, que não tinha nada de específico. Eu fui buscar um outro oftalmo. Mostrei o que eu precisava dele, a avaliação que eu precisava fazer, e ele fala assim, aí era uma mulher. Essa mulher vira e fala assim para mim: ah, tem algumas coisas que eu consigo responder aqui sim, vamos fazer junto. Aí ela respondeu, tinha alguns exames que ela já tinha acesso. Ela olhou os exames, falou assim: ah, isso aqui tá ok, o seu grau é esse, assim, assado. Então ela foi me explicando cada parte ali daquele formulário que ela precisava preencher, até que chega num determinado momento, ela fala assim: nossa, eu acho que essa última questão eu não vou conseguir te ajudar. Aí ela pensou, ela falou assim: não, calma, eu acho que eu vi esse teste em algum lugar aqui na clínica. Porque era uma clínica enorme, bem grande. E aí ela pediu licença para mim, falou assim: olha, me dá um minutinho que eu vou lá procurar. Ela voltou com o teste que precisava ser feito e, gente, era uma coisa tão simples, tão boba. Era um exame bobo, importante, mas bobo, porque o exame era, ela pegava umas figuras e apresentava para você essas figuras e você tinha que falar para ela o que você estava vendo. E ela anotava o que eu via, porque a figura ela era meio 3D, então às vezes, dependendo da forma como você olhava, aparecia mais coisa dentro do quadradinho ali. E ela anotava se eu tinha enxergado ou não aquilo que eu deveria enxergar. Enfim, aí ela conseguiu preencher todo o formulário. Mas são pequenas atitudes que a gente vai percebendo, notando no outro, o quanto ele está escutando você, o quanto ele está inteiramente com você, e não só com ele mesmo. Porque esse é um risco que a gente corre. Esse é o risco que a gente corre de não enxergar o outro quando eu não me enxergo. Quando eu não tenho noção das coisas que tem nesse quarto escuro. Esse é o grande risco. Vamos lá, Jana.
A sombra também tem relação com o mundo ou o ambiente em que a pessoa está inserido? Poderia falar um pouco sobre isso? Tem sim, total. Porque vamos resgatar uma história que Jung traz, né? Ele fala que ele recebe uma pessoa lá na clínica, no hospital, e essa pessoa havia assassinado a sua família. E aí ele foi entender um pouco mais qual é essa história, de que forma que isso aconteceu, os motivos para que isso tenha acontecido. E aí ele entendeu. Eu não vou lembrar aonde é que está esse caso que ele traz. Se eu não me engano, tá no Memórias, se eu não me engano. Acho que é isso. Depois eu lembro e até comento com vocês, ou você manda um DM que eu respondo. Tento procurar aqui. Ele foi lá buscar entender o que tinha acontecido e veja só. Essa família toda era uma família extremamente religiosa. Extremamente. Quando eu estou falando de extrema, a gente está falando de algo no extremo. É aqui que o título faz até mais sentido para vocês, tá? Então, era uma família que estava mais de 2 dias por semana na igreja, estava lá frequentando, participava, era uma família ativa na congregação, ali naquela roda social, e essa pessoa era a única que não ia, que não participava, que não fazia, não fazia parte daquele meio de convívio. O Jung descobriu que essa pessoa, ela acabou sendo o grande depositário, né, ou o grande retentor da sombra que não era reconhecida por essa família, por todos os membros dessa família. Então ele acabou virando um bode expiatório, né, ou um depósito da sombra que não era reconhecida. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e coloca para fora aquilo que aquelas pessoas negavam, não reconheciam em si. Mas mais que não reconheciam, elas negavam a possibilidade dessa sombra, a possibilidade da existência desse mal aqui dentro. Como eu estava escutando uma live que a Má estava, não sei se vocês viram, mas eu postei bastante live que estava atrasada, estava retida lá no YouTube, eu postei essa semana toda. Todo dia teve uma live nova lá disponível no YouTube. E eu estava assistindo uma live, reassistindo uma live que a Má estava falando o seguinte, né? Que ela reconhecia essas tendências de briga que ela tem. Não é nessas palavras que ela colocou, não lembro, mas ela falava algo assim: eu reconheço que existe alguém que quer ir para briga. Eu reconheço isso. Então, não é que eu tô curada, mas assim, né? Não é que eu não tenho mais esse aspecto em mim, mas tá ali, tá reconhecido. O tempo todo eu tô lidando com ele, né? Porque se eu faço de conta que não existe, eu posso sair transferindo isso, projetando isso em outras pessoas. Então, olha só, para quem é terapeuta, psicólogo aqui, olha o risco que a gente coloca, que a gente oferece para outras pessoas quando eu deixo de fazer a minha lição de casa, quando eu deixo de ir fazer meu trabalho, de ir fazer minha análise, de colocar em xeque a maneira como eu estou conduzindo as coisas, né, de colocar em dúvida, de ir lá buscar a minha supervisão. Olha o risco que a gente coloca, porque eu posso projetar essas pessoas
eu posso projetar essas questões em outras pessoas. Entende, Jana? Então, sim, existe uma relação com o mundo, existe uma relação com o meio que a gente está convivendo, que a gente pode sofrer essas influências psíquicas, porque é como eu estava conversando com o Léo, numa live que eu fiz com ele, o Léo da Psiarc, que a gente estava falando a respeito do contágio psíquico. Né? Eu posso sair contagiado, eu posso contagiar outras pessoas a partir do momento que eu não reconheço, a partir do momento que eu não dou conta. É hora de fechar o Instagram? Não, o Instagram eu não vou fechar ainda não, calma. Hoje essa live tá agitada, né? Então, a partir do momento que eu não reconheço, a partir do momento que eu acho que eu não tenho nada disso, que eu não tenho nada para resolver, que eu não tenho nada para olhar, eu coloco a outra pessoa em risco quando eu faço isso. Por quê? Porque ela tá ali. Nessa convivência comigo, eu posso projetar essas coisas na outra pessoa. Você imagina só, se a pessoa que eu estava atendendo estivesse assimilado a ideia da outra terapeuta dela falando assim, ó, você não pode casar, você não pode cobrar valores muito altos, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. De quem vocês acham que ela estava falando? De quem vocês acham? Da cliente que não era. Com certeza não. Isso não tinha nada a ver com aquela pessoa que estava lá em terapia. Isso tinha a ver somente com ela. Mas imagine, vocês podem imaginar o que aconteceria na vida desta outra pessoa se ela assimila essas ideias para ela? O contrário, talvez, né? Se ela assimila aquela ideia, eu tenho que seguir isso aqui, talvez ela vire uma pessoa frustrada e aquilo que era dela de verdade acaba se tornando uma sombra. Por isso também que a gente vai naquela questão de achar que eu tenho que descartar a sombra. Não! Eu não posso jogar fora determinadas coisas. Porque senão eu posso estar jogando fora o valor que existe contido nessas coisas que eu estou jogando fora. Então, se eu abro mão, se eu falo assim, não, eu tenho que me livrar dessa sombra, eu tenho que abrir mão dessa sombra, talvez eu esteja abrindo mão de coisas que são positivas, mas não são reconhecidas ainda. Entende? Deu para captar aí, Jana? Essa questão da sombra aí no mundo, no ambiente, nas coisas que cercam a gente, de mal demoníaco. Interessante, cara. Eu não conhecia essa pessoa que você está mencionando. Fala mais aqui pra gente. Chama esse mal de mal. O mal que habita em mim. Não reconheço e atribuo ao diabo de fora. É a história de a gente falar que a brincadeira que eu faço, né, de um amigo que eu tenho que ele reclamava do chefe, que o chefe é um sem noção, que o chefe é um sacana, quer sempre sacanear ele. Acontece que toda a empresa que ele chega, esse chefe está lá. Existe um chefe igual, né? Então, é esse mal que está lá fora, né? É bem. Isso acontece de monte aí fora, né? De monte, não tem jeito. Muitas vezes. Deixa eu ler aqui, tá, Jana? Muitas vezes assimilamos esse pensamento ou crítica do outro. E dói muito quando aceitamos. Então, por que dói? Porque às vezes eu estou abrindo algo, às vezes eu começo a julgar que eu sou o errado, que eu sou o inadaptado, né? Que eu não consigo me adaptar àquelas coisas. E aí eu trago o problema para mim.
como se eu fosse o responsável. E no momento que eu faço isso, no momento que eu assumo a responsabilidade de algo que não é minha responsabilidade, eu tô me colocando no caminho de me afastar da minha própria sombra. Entende? Né? Então, e aí, Adilson, pessoal entrando aí. Então é isso, sabe? Eu fiquei horrorizado, né, com essa história que eu tô trazendo para vocês. Alemão. Ah, tá, entendi. Karl Barth, também um dos mais influentes teólogos protestantes do século XX. Que interessante. Vou até anotar aqui para eu pesquisar, para eu dar uma lida depois. A gente vai aprendendo, até na própria live que a gente vai fazendo. Eu adoro esse tipo de coisa porque conforme eu vou conversando com vocês, eu vou aprendendo mais, a gente vai trocando junto. Eu tenho certeza que vocês vão saindo aqui com um pouquinho mais de conhecimento. Bom, que mais? Que mais que vocês querem colocar aí? Deixa eu ver, faltam 15 minutos, a gente pode trocar mais para a gente falar um pouco mais dessa questão da sombra, né? Acho que uma das perguntas que fazem bastante é como é que eu dou conta, né? Como é que eu faço para reconhecer essa sombra? Acho que uma fala que é batida até já, né? Fica meio clichê, mas tá prestando atenção naquilo que me incomoda no outro. Aquilo que está incomodando no outro, muitas vezes tem um aspecto nosso, difícil de reconhecer. Por isso que é uma coisa, por isso que quando na terapia a pessoa está falando de ciclano, fulano, e aí às vezes eu brinco e falo assim, olha, eu não sei de ciclano, não sei de fulano, mas cada vez que você fala dele, eu conheço mais de você. É mais de você que eu estou conhecendo. E aí a pessoa fica desarmada, porque ela fala assim, não, mas como assim? Estou falando de algo que o cara é sacana comigo. Não estou evitando falar palavrão aqui. Porque senão depois fica bloqueando nossos vídeos. A pessoa fica pegando no meu pé, não sei o quê. Tal, você está falando que ela existe em mim? Você está falando que eu estou falando de mim? Mas a gente precisa tentar entender qual é essa atitude que existe em você. Talvez não nesse ambiente que você está reclamando. Talvez em outro ambiente. Né? É a história do sargento, do capitão, que está lá dando ordens lá dentro do quartel. E aí depois chega em casa e começa a dar ordem para a família toda, como se todo mundo fosse um soldado do quartel. E não reconhece, ele não consegue reconhecer isso, porque ele está tão identificado com uma persona que aquilo se transforma numa sombra para ele. Entende? Espera aí, deixa eu só resgatar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu acho que quando a gente troca, de fato, a gente vai aprendendo muito aqui. E eu adoro abrir esse espaço, assim, eu evito abrir mão de estar aqui com vocês justamente por conta dessa troca. E os preconceitos seriam aspectos dessa sombra? Sem dúvida. Mas eu acho que não dá para falar que não sejam aspectos dessa sombra. Principalmente aquele cara que tem uma homofobia. Olha,
tem gente que eu fico assim, né? Eu fico olhando ali, meio de longe, assim, né? Meio de bastidor, e pensando assim, ah, rapaz, viu? É melhor você ver qual que é a drag queen que existe dentro de você, viu? Você tá escondendo a drag queen dentro de você. Você não pode falar esse tipo de coisa, né? Porque às vezes é difícil para essa pessoa reconhecer. Por isso que ela tá lá, né? Xingando, falando que é um problema, falando que isso é falta de Deus na vida do outro, falando que é falta de apanhar, que o pai não foi firme. Depois, quando o pai morre, essa pessoa vai lá viver a vida que ela gostaria de viver, quem ela era. Mas assim, eu acho que tem total relação, Jana. Mas é que a gente precisa ter cuidado para falar desses assuntos, para tocar nesse assunto. Porque veja só, tem uma pessoa que passa comigo que é extremamente difícil lidar com essa questão. É extremamente difícil. E aí, sabe, olha, o pior de tudo, a gente volta para as frases que eu estava lendo aqui de novo. É quando essa pessoa ela se torna preconceituosa com ela mesma. Porque é isso que vai acontecer, né? Às vezes eu vou estar lá tão envolvido por essa luz que eu criei, que eu acabo exercendo essa sombra contra mim mesmo. Por quê? Porque ao passo que eu não consegui enxergar o outro, que eu não consegui reconhecer o outro, porque eu estou projetando nele algo que é meu, eu estou trabalhando contra mim mesmo. Por isso que eu falo que essas questões, elas não pertencem só ao consultório. Elas não pertencem só ao serviço de saúde lá na medicina, no dentista, qualquer outro médico que a gente possa pensar aqui. Não, é em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Esse, esses dias eu estava entrando aqui no prédio e, e aí estava demorando para vir o elevador, porque estavam recolhendo o lixo e uma vizinha estava lá falando: Isso é um absurdo! Imagina como é que a gente pode ficar esperando aqui. E eu falando assim, mas não tem problema nenhum. A gente vai conversando aqui. Imagina, mas a gente não tem que ficar esperando, eu não posso estar esperando tal. E aí depois ela fica toda sem graça, porque o zelador desce lá cheio de lixo, e aí ele tava lá falando que é, tinha acontecido um problema no elevador, ele estava tentando dar um jeito, porque tinha ficado preso um negócio dentro do elevador e a porta não soltava, tal. E ela lá, naquele julgamento que era um absurdo. Aquelas pessoas estavam atrapalhando a passagem dela. Não quero nem pensar no tamanho da sombra dessa pessoa. É igual quando fulano, ciclano fala assim, você sabe com quem você está falando? Quando alguém falar isso pra você, você fala assim, eu sei, tô falando com a sua sombra. Pode colocar isso, porque é por aí. Sim, Regina. Como eu estava falando do quarto escuro, né? Não sei se você pegou, mas eu estava falando assim, que a gente pega uma lanterna e ilumina um quarto escuro. Imagine que você é colocado dentro do quarto escuro que você nunca viu. Você pega essa lanterna e começa a iluminar. Você não vai iluminar o quarto todo. Você vai iluminar pedaços, conforme aquela lanterna alcança, conforme aquela lanterna ilumina. Essa luz que vai iluminando ali é a nossa consciência. Algumas coisas a gente consegue enxergar. E aí é igual aquelas brincadeiras de que você vai lá naquela casa, o pessoal te coloca dentro de um quarto e você precisa escapar
daquele quarto dentro de um determinado tempo, né? Que começa a contabilizar. Então você tem que ir montando uma história, pegando, fazendo correlações com as coisas que estão lá dentro do quarto, até que você consegue solucionar o problema ou o segredo, né? Então, é isso que acontece com essa sombra em nós, né? Antes de a gente desenvolver e acolher, a gente precisa reconhecer. Uma vez que eu reconheço, porque veja só, vamos supor assim, é uma pessoa preconceituosa. Uma vez que essa pessoa reconhece, puxa, que chato, eu sou preconceituoso mesmo. Aí é preciso trabalhar, porque às vezes essa pessoa solta uma palavra que para ela ela julga normal e já não é mais, né? Um exemplo disso é o que a gente chamava em casa dessas nossas mesas laterais na cama. Como é que isso era chamado antigamente? Criado mudo. Mas hoje não cabe mais falar do criado mudo, né? Porque existe um preconceito ali. Então, eu preciso reconhecer, desenvolver, entender que eu preciso acolher essa pessoa preconceituosa que existe aqui em mim. E uma vez que eu possa acolher, reconhecer, acolher, aí eu passo a desenvolver. Certo? Então é esse aí o caminho, sim. Estão colocando aqui, ó. Volume 16/1 das obras completas, né? A prática da psicoterapia e o abuso do poder na psicoterapia. São boas leituras sobre a live de hoje, não é, Adão? Perfeitamente. Perfeitamente. E eu colocaria também o 16/2 e eu colocaria também o encontro analítico do Mário Jacob. Porque ele entra aqui. Não só, colocaria mais um também. Bom, dá para colocar vários, mas acho que vale colocar também o Psicoterapia da Von Franz. Porque são livros que acho que acabam fechando um pouco esse assunto para quem está aqui envolvido, para quem é terapeuta, para quem está envolvido com esses trabalhos de saúde, são serviços de saúde, certo? Bom, acho que acabaram as perguntas aqui. Tem gente que está entrando aí ainda. Mas eu acho que tá aí. Estamos aí, né? 10 horas. Falei um montão hoje. Um pouco repetitivo, eu confesso. Eu saio com esse sentimento hoje por conta desse assunto. Mas é porque eu fiquei tão tomado com essa história que chegou para mim desse psicoterapeuta aí falando que você não pode fazer isso ou aquilo. Eu tenho um medo tremendo. E tem gente que está aqui, que trabalha comigo, que são clientes meus, e sabe, acho que pelo menos eu tento passar, né? Com qual cuidado que eu vou trazendo determinadas coisas. Para que isso fique claro, que a gente está junto. Eu acho que a maneira de a gente conseguir lidar com essas questões dentro do nosso trabalho é deixar claro para o outro que ele não está sozinho, que tem alguém que acompanha ele, que tem alguém que está do lado dele. Tem um médico que eu fui um dia que eu estava preocupado por conta de um check-up que eu havia feito e tinha aparecido uma coisa diferente. E aí ele estava falando para ele dessa preocupação e ele vira para mim e fala assim: Daniel, você pode ficar tranquilo, cara. Eu tô com você. Você não vai acontecer nada com você, porque a gente vai fazer esses exames, a gente vai entender o que é isso e eu tô com você, você pode confiar. O quanto isso dá
um alento aqui para nós, né? O quanto isso dá força para o outro perceber que ele não está sozinho, que dentro da psicoterapia ele não está sozinho, que dentro daquele escritório, se você conseguir passar para o seu colaborador que ele não está sozinho, que ele tem alguém que olha para ele, que busca o desenvolvimento dele e dos demais, ou do desenvolvimento como uma equipe, isso é uma coisa que transforma. E isso é uma coisa que a gente está precisando muito no nosso mundo hoje em dia, né? Então eu vi que tinha bastante gente já saindo aí. Eu acho que a gente chegou, acho que eu consegui chegar um pouquinho aonde eu queria. Quero agradecer todo mundo. Eu sei que tem bastante gente nova aí, bastante gente que entrou na live pela primeira vez. Eu esqueço de fazer esse comentário logo no começo. A Má já está esperta, ela acaba fazendo esse comentário no começo aí. Então, para quem é novo, para quem está vendo essa live pela primeira vez, toda segunda-feira às 21 horas, a gente está aqui. Às vezes acontece alguns probleminhas aí, às vezes a gente precisa abrir mão dessa live, mas a gente tenta cumprir com esse compromisso com vocês. Obrigado, Cássio, muito obrigado. Espero que tenha dado para aproveitar. Então, quero desejar uma ótima semana, quero agradecer demais todo mundo que estava participando aí. Na próxima semana, se tudo der certo, vai ser a Má. Não sei qual o assunto que ela vai trazer ainda, mas tenho certeza que vai ser um assunto bem bacana. E tem alguns assuntos que eu estou devendo falar com vocês, mas se vocês quiserem lembrar, mandar uma DM, falar, Daniel, fala de tal assunto, explica um pouco o que você quer com o assunto, porque a gente vai ter o maior prazer de conseguir trazer esse assunto que você indicou pra gente, certo? Então, uma ótima semana para vocês, que vocês possam chegar até o final de semana de uma forma saudável, de uma forma completa, e que vocês possam aproveitar o próximo final de semana, certo? Um abração, até a próxima live. Tchau, tchau, gente.